Olá, esse é mais um episódio do PodSex 50+. Aqui conversamos sobre vários assuntos, como saúde, bem-estar, informações que interessam homens gays e aos bissexuais acima de 50 anos. Mas nossos temas são de interesse de todo mundo. Hoje vamos falar com pessoas que, acima de 50 anos, convivem com HIV. Estudos recentes revelam que pessoas com HIV têm expectativa de vida semelhante à da população em geral. Nesse caso, se o diagnóstico tenha sido realizado precocemente, a pessoa faça o acompanhamento médico, tome os medicamentos corretamente e tenha bons hábitos de vida. De acordo com o Ministério de Saúde, cerca de 1 milhão de brasileiros vivem com HIV, sendo destes 70% de homens e 30% de mulheres. O grupo mais afetado é de jovens entre 20 e 34 anos. Porém, cerca de 6% do grupo acima de 50 anos são infectados. Especialistas afirmam que pessoas com HIV, além de medicamentos, precisam de outros cuidados, principalmente aqueles com 50 ou mais. No Recife, há 20 anos, a ONG Grupo de Trabalho em Prevenção Positivo, GTP+, promove ações de enfrentamento da epidemia e dão acolhimento com diversas atividades culturais, recreativas e de inclusão. O nosso convidado de hoje, Vladimir, vai nos dizer como o GTP+, atua e como é conviver com HIV há tanto tempo. Bom papo, senhora. Oi pessoal, e aí, tudo bom com todos? Estamos mais uma vez aqui no nosso PodSex 50+. Dessa vez, nós estamos com um entrevistado também bastante especial, entre todos os outros que a gente vem entrevistando. É claro que a gente está sempre trazendo pessoas especiais, pessoas interessantes, com histórias interessantes para contar. Essa pessoa eu já conheço de um longo tempo também. Acompanha a trajetória, assim como ele acompanha a minha, nós nos acompanhamos no campo profissional e vai ser um papo muito interessante, porque ele tem uma história de vida que certamente vai interessar pelo que ele pode trazer e pela instituição a qual ele representa. Se você nunca ouviu falar, mas talvez você já tenha se antenado, porque eu acredito que os nossos espectadores aqui são pessoas bem antenadas, vocês vão saber sobre o GTP, o Grupo de Trabalho e Prevenção Positiva, que é uma ONG que trabalha as questões relacionadas ao HIV/AIDS e mais sobre ela ele próprio vai falar. Então, seja bem-vindo, Vladimir. Tudo bom? Obrigado, Acioli. Obrigado, público também. Me diz uma coisa, então é como eu estava dizendo, eu não queria antecipar porque não tem graça eu ir falando, chamar a pessoa e eu mesmo ir falando sobre a instituição que ela representa, do quanto eu sei. Para começar, eu queria que você fizesse uma explanação sobre o Grupo de Trabalho em Prevenção Positiva. Parece que está completando 23 anos, 23 agora anos. no dia 1º de dezembro, né? Uhum. Bom, o GTP é uma organização fundada por pessoas vivendo com HIV, né? Elas se organizaram a partir da necessidade de organização das pessoas. A partir do surgimento do AZT, nos deu a possibilidade de organização, porque a gente vivenciou, e você lembra também, a gente vivenciava a morte constantemente, né? Até quando eu recebi meu resultado positivo, um representante da saúde me perguntou quando é que eu achava que eu morria, né? E estou vivo até hoje. Pois é, né? E às vezes essas pessoas, sendo o que diz o lugar comum, enterram outras, né? A gente vai morrer quando? E muita gente está aí, a epidemia de AIDS mudou depois de 40 anos de epidemia aqui no Brasil. Hoje tem medicamentos, hoje está basicamente uma doença crônica, se a pessoa tomar medicação. Estamos em tempo de PEP, de PrEP, mas pessoas como você, com diagnóstico há tanto tempo,
né? Você teve o resultado reagente há cerca de 34 anos atrás. 34 anos atrás. Imagina, gente, há 34 anos atrás, o que era receber. Ainda hoje não é um diagnóstico fácil, ninguém sai saltitante de uma notícia de HIV positivo. Imagina 34 anos atrás. Me conta um pouco como era aquele período para que pessoas que estão aqui nos escutando ou nos vendo, além desses 50 a mais que vivenciaram a epidemia, porque o nosso público gay e pessoas bissexuais, homens gays e que a gente chama de HSH, né, homens que fazem sexo com homens, com mais de 50 anos, certamente vivenciou a epidemia. Mas também tem muitos jovens aí que não sabem o que é ter um resultado reagente há 34 anos atrás. Então, fala pra gente aí como foi essa situação. Cioli, eu tive uma relação, meu companheiro faleceu, ele foi a óbito, mas de uma forma muito violenta, eu diria muito violenta, porque eu levei ele ao médico, a partir da pessoa que cuidava dele, subi com ele 3 andares, porque ele não conseguia mais ficar em pé, e fui ao diretor do hospital Otávio de Freitas da época, que era o hospital de tuberculose. Ele olhou ele, botei ele na cadeira sentado. Ele olhou ele, tirou radiografia e disse para mim assim, olha, ele não precisa de hospital particular. Era na sexta-feira. Na segunda-feira, você leve ele ao Otávio de Freitas pela manhã, que ele passa 1 a 2 semanas e ele vai estar bom, porque isso é início de tuberculose. É a única infecção que ele tem, é início de tuberculose. Ele vai ficar bom e fica tranquilo, vocês novamente. E daí, em diante? E daí, desci com ele os 3 andares, né? Porque aquilo foi um sofrimento muito grande, tanto para ele como para mim, né? Uma pessoa sadia, que não está mais com condições de ficar em pé e ter uma ajuda de uma outra pessoa. Então, eu levei ele para a casa dele, deixei ele dormindo e fui ao trabalho. Eu trabalhava no departamento pessoal da empresa e precisei viajar ao interior de Pernambuco, a Floresta dos Navios. Na segunda-feira, a colega minha de trabalho me liga e diz que Alberto morreu. Ou seja, há um caso aí de negligência médica grave, né? Sim, que mandou uma pessoa com tuberculose, sendo que é uma tuberculose de início, sem tratamento, para ir para casa. Exatamente. E aí, nesse caso que você está dizendo, comparando a hoje, muita coisa mudou, né? Muita e coisa foi desde mudou. então que você teve, a partir desse fato, ou você já sabia do seu resultado reagente? Não sabia do meu resultado reagente, Cioli. Isso aí foi extremamente difícil dentro da perspectiva. Eu voltei do interior, né, para o enterro dele, e na hora do enterro, o proprietário do cemitério chegou para mim e disse assim, olha, ele só vai poder passar aqui 3 meses, viu? Porque ele morreu de AIDS, e AIDS não pode passar muito tempo não, que as pessoas que passarem junto podem pegar. Mas isso no enterro? No enterro. Não passarem junto de onde? Da cova? Da cova dele. E no enterro... Era muita ignorância, né? Era muita Imaginar ignorância. Que podia ter alguma relação do vírus sobreviver ao enterro, a pessoa está lá, Exatamente. na cova, enfim. E passar por perto, pegar o vírus. Mas o desconhecimento da época era muito grande, você sabe disso também. E nesse caso, você começou a vivenciar uma situação que foi bastante desagradável, porque era a sua situação de vida, além da perda de um companheiro. Sim, eu não sabia da minha sorologia positiva. A gente se gostava, mantinha relação sexual, trabalhava na mesma empresa, né? E aí começaram as perguntas, né? Você pode beber nesse copo? Eu ainda não tinha nem resultado positivo do HIV. Mas as pessoas sabiam da tua relação com ele? Sabia da minha relação com ele, então, da proximidade. Aí fizeram concluíram que se ele faleceu em decorrência da AIDS, você estaria também soropositivo. E começou a sentir esse preconceito direto. Sim, claro, porque não tinha essa palavra HIV, né? Era peste gay, você está com AIDS, era aidético, né? Então, todo o pessoal que trabalhava no escritório, eu comecei a sentir dificuldades de trabalhar.
por causa disso. Você pode estar perto de mim, você pode beber água num copo, Sentar na mesma cadeira. você está na mesma cadeira. Eu ainda não tinha nenhum resultado positivo. E já estava sentindo os reflexos. Já sentindo E aí reflexo. você foi em busca do teste. Do teste lá no Correia Picanço. A gente entrava no Correia Picanço, Cioli. Era como se todo mundo olhasse para você que você estava entrando lá. Você já era marcado. Você sentava no ambulatório, as pessoas não sentavam uma próxima às outras. Ninguém olhava para você. Ou seja, aquelas pessoas que estavam com AIDS, ainda nem sabia o resultado, mas que estavam com AIDS, elas ficavam de cabeça baixa e não ficavam encostadas uns nos outros. Você entrar no Correia Picanço naquela época já era um sinal para todo mundo que estava na frente do hospital que você tinha AIDS. As pessoas ficavam apontando você quando entrava, mesmo se fosse para fazer um teste. Quando eu fiz o teste, a menina disse, olha, como foi? Eu acho que você está, viu? Eu acho que você está. Venha daqui a 3 meses que a gente vê o resultado. Quem disse isso? A menina que fez o teste. Tá, que coletou o sangue. Coletou o sangue. Eu ia para aquele parque aqui ao lado, né, que hoje já é um parque já organizado. Naquela época chamada Jaqueira. era Fecim, era. Uhum. Aí sentava naquele banco ali e começava a chorar. Imagino. Começava a chorar. Chorava a tarde inteirinha, porque todos os meus amigos Se afastaram. afastaram de mim. E ainda perdeu alguma pessoa que amava, né? Amava. A minha única segurança, e eu acho que eu devo muito a isso, foi meus avós, que mesmo não entendendo o que era AIDS, mesmo sem o resultado positivo, mas disseram que eu ficava com eles. Foi quem lhe acolheu, Me acolheu, definitivamente. exatamente. Amigos Você eram tinha, bons, inclusive, amigos gays? diversos. E esses que, inclusive, viraram as Sim, costas? muitos. Talvez pela ignorância, talvez pelo não conhecimento, talvez pelo, vamos dizer, assim, como se colocava a AIDS, né? Como se peste gay, como se a gente tivesse mantido relações com dezenas e dezenas de pessoas. Um detalhe, Vladimir, assim, sem dúvida, a ignorância e o preconceito andam juntos. Sim. Mas também eu sou um pouco rígido em pensar em relação a isso, porque a humanidade já teve esse preconceito com relação à hanseníase, Sim. né? E outras pestes e epidemias que passaram, e nesse momento esquece uma coisa que é fundamental, que é a solidariedade, é o companheirismo, é a relação com o humano, com o outro, ser complacente em relação a esse sofrimento, né? Em relação ao que pode fazer para ajudar. E isso, em várias situações, você pode fazer. Não é a peste que vai deixar de você ter um cuidado com o humano. Só que, infelizmente, é a peste que faz isso. Exatamente. Então, não é só Exatamente. porque a ignorância, é porque dentro de si as pessoas têm um instinto de preservação, isso é fato, mas também, às vezes, tem uma certa crueldade no Sim, ar. eu também acho isso. Tanto é que eu saí do Correia Picanço, depois que eu recebi o resultado positivo, porque eu não me sentia acolhido lá, entende? Eu fui para o Hospital das Clínicas, onde até os próprios profissionais que atendiam as pessoas vivendo com HIV, o preconceito era tão forte, Cioli, que subir no elevador com um profissional de saúde, com alguém que trabalhava com AIDS, as pessoas não queriam subir, entendeu? Você não era nem uma pessoa vivendo com o HIV, mas as pessoas não queriam subir com um profissional que trabalhasse, com o médico que atuava Eu dentro vivi um desse pouco lugar. isso, né? Como você sabe, Sim, sim. eu fui fundador de uma ONG, a Sim, Gestos, sim. que completou agora há pouco 30 anos. Sim, sim. As pessoas chegavam para mim, por que você vai trabalhar com isso? Você não tem medo não de se Sim, infectar? sim, sim. Ou então imaginar que porque eu estava trabalhando com isso, necessariamente eu era soro positivo, Sim, né? Então, sim. assim,
não era fácil. Tinha poucos profissionais. Foi daí, inclusive, que o nosso trabalho, quando eu digo nosso, no caso das pessoas que se envolveram no projeto da Gestos, floresceu porque tinha pouca gente querendo se aproximar. Sim. Era um estigma muito grande. É muito forte. Eu lembro disso também. Eu fui da Gestos também. Não, e você lembra sendo uma pessoa vivendo com HIV, sim. de que isso a coisa estava na pele, era uma questão difícil. Mas, e, graças a Deus, ainda bem, né, passado tanto tempo, que eu acho que poderia teria sido tão bom que se fosse feita a epidemia do Zika, da chikungunya, essa da Covid, que não demorasse tanto tempo, mas já se passaram mais de 40 anos. Mais de 40 você está anos. me falando aí do resultado reagente de 34 anos. 34 né? anos. E agora a epidemia está mais controlada, mas o que a gente está vendo é o envelhecimento das pessoas com HIV. Sim. E está trazendo outras questões. Sim. Quais questões você identifica nesse envelhecimento com HIV? São questões da questão do idoso, do atendimento qualificado a partir de você estar idoso, né? Porque eu coloco muito isso para você, que foi um lutador também da luta contra a AIDS. Estamos chegando a esse lugar agora como idoso. E agora? O que fazer, né? Como se tratar? Como cuidar melhor da sua continuidade da sua vida? A medicação também, Cioli. A medicação ela tem que ter interesses de se olhar melhor dentro desse lugar. Eu entrei agora dentro da fundação da rede de pessoas vivendo com HIV idosas, né? Vivendo e convivendo com HIV idosas. Vladimir, só um parênteses. A conversa está muito legal. Eu acredito que você que está nos assistindo também está gostando bastante. Esse tema de ter uma rede de pessoas vivendo com HIV e AIDS idosas é para mim também bastante novo e certamente vai interessar muita gente, mas a gente precisa fazer um pequeno intervalo e em seguida a gente volta com esse tema e mais coisas, tá? Então, até mais, gente. Aguarda aí. O PodSex 50+ é uma iniciativa do Instituto Boa Vista, com o apoio do Governo de Pernambuco, através da Secretaria de Saúde, por meio do Programa Estadual de IST, AIDS e Hepatites Virais, do psicólogo clínico Rodrigo Neri e da TV 7 Brasil. Olha aí, pessoal, como eu falei, era bem rapidinho, foi bem rapidinho e estamos de volta para continuar essa conversa muito interessante, esclarecedora, necessária com Vladimir, que foi fundador de uma ONG chamada GTP+, Grupo de Trabalho em Prevenção Positivo. É uma pessoa vivendo com HIV há mais de 34 anos, com resultado reagente, e está aqui para contar a história, né? Quando se pensava que as pessoas iam falecer logo, mas muita coisa aconteceu e eu tenho certeza que muito do que está sendo falado aí vocês não sabiam. Então é bom ficar ligado, tá? Vamos continuar. Vladimir, você estava me falando sobre a rede que está sendo montada de pessoas vivendo com HIV/AIDS idosa. Eu estava vendo isso, de que e até você colocou, que é a primeira pessoa a primeira vez que está tendo pessoas idosas com HIV que vieram de um resultado de longo tempo. Não é que tinha, deixando bem claro, gente, pessoas idosas com HIV sempre existiram porque foram pessoas que receberam o resultado já idosas. Então, uma pessoa com 60, com 70 anos que recebeu um resultado reagente de HIV. O que está acontecendo é de pessoas que receberam com 20. Por exemplo, você tinha quantos anos quando recebeu o resultado? Eu tinha 26 anos. Pois é, eu conheço uma pessoa que tinha 20 anos, hoje está com 55. Então, é uma situação que é a primeira vez que pessoas que receberam o resultado jovem conseguiram sobreviver e estão envelhecendo. Exatamente. E isso representa muita coisa, né, Vladimir? Representa uma história de vida, né? Mas não só uma história de vida, Cioli, de todo um movimento que se foi acompanhado por pessoas, né? Não por números, são pessoas. Sim, claro. Que têm sentimentos, que têm situações adversas. Assim, eu vivenciei muitas situações em que a família rejeitava a pessoa, né? A sorologia dela era a barreira que se colocava, né?
Não, se a gente for entrar nesse caso, inclusive, a gente tem que fazer mais de um programa, porque vai juntar as histórias que você sabe, as histórias que eu sei, as histórias que não chegam, de gente que é colocada... Eu conheço uma história de pessoa que foi colocada para fora da cidade. Sim, Pegaram, botaram na ambulância, colocaram na Sim. BR, ó, desaparece daqui, porque inclusive foi até uma mulher que você conheceu, Sim, não vou conheci citar o nome, também. você sabe, certamente está lembrando quem é, e que vai embora, que a cidade não quer você aqui não, porque você Sim, tem AIDS. é. Né? situações que eu soube de gente em aldeia que foi usar um orelhão, a comunidade apedrejou o orelhão, porque ela tinha HIV e infectou o orelhão. Né? Então, o que é que acontece? Tem várias situações. O que eu estou trazendo de foco, que eu acho que a gente precisa agora respirar esse ar de novidade, de novos tempos, é que ainda bem que as pessoas estão envelhecendo. Sim. E que o problema é outro hoje, né? Hoje é outro. O problema é, por exemplo, como é que vai ser essas drogas? As drogas antirretrovirais e principalmente as outras drogas em geral em relação ao envelhecimento. Você tem algum trato em relação a isso? Assim, você bem pensado nessa questão? Não, há alguns indícios desses tratos em países de nível que são considerados desenvolvidos, né? Europa rica, os americanos também. A gente quer que a gente possa, a partir dessa nova redemocratização do país, né, a gente traga também essas informações para o seio do Brasil, né? Minimizar os medicamentos, que hoje já diminuíram muito, né? E possibilitar novas fórmulas que possam dar uma condição de vida melhor à pessoa idosa também. Você está falando, para quem está chegando agora ou quem não está a par, é o seguinte: durante muitos anos, o movimento de AIDS no Brasil, o departamento de AIDS, que é o departamento forte, modelo para o mundo inteiro, ele estava sempre atualizado das medicações de ponta. Então, lançava um remédio, com pouco tempo depois o Brasil comprava e já estava fornecendo para as pessoas com HIV aqui. O último governo, durante 4 anos, não atualizou absolutamente nada essa lista. E agora, recentemente, neste novo governo, já começou a atualizar, porque existem medicamentos novos. E é importante, porque cada medicamento novo é menos tóxico, é mais eficiente e precisa estar se atualizando sempre, não é isso? Sim, eu diria ainda mais, assim, olha, os 4 últimos anos e os 2 anos anteriores a ele, né? Porque foi a saída de Dilma que substituiu com outro presidente que também não tinha muito acolhimento a partir desse lugar. Você veja, em dezembro e novembro do ano passado, os serviços de saúde do estado de Pernambuco para HIV e AIDS estavam extremamente complexos, de medicações até que já não tinham mais. Sim, inclusive eu creio que você foi uma das pessoas que foi para a imprensa e eu vi algo nesse sentido, reclamando da ausência, preocupado, porque parar a entrega da medicação significa que o vírus pode se tornar resistente. Não está tudo resolvido ainda. O vírus da AIDS ainda existe, ainda é uma doença grave e está se tendo um outro momento que as pessoas estão tomando medicações eficazes. Mas se essa medicação volta tudo. Exatamente. Tem uns jovens que a gente diagnosticou já com AIDS, com doenças do início da epidemia. O sarcoma mesmo, jovens de 18, 19 anos, no final do governo anterior, que estavam com sarcoma, que não sabiam que existia mais AIDS, porque não tinha mais trabalho de prevenção. Só esclarecendo, gente, para quem não sabe, ele está falando do sarcoma de Kaposi, que era uma infecção muito recorrente em pessoas com HIV. É um câncer de pele que ocorre em pessoas imunodeprimidas, principalmente acima de 50 anos, mas é uma característica de pessoas com AIDS, em uma determinada época, inclusive no início da epidemia. Então, como é uma característica, às vezes, de pessoas imunodeprimidas acima de 50 anos, como aparecia um jovem com 20, 25, já era um grito de alerta, assim, já despertavam a luz. Tipo, o que está acontecendo com essa pessoa tão jovem, está com a doença que surge com 50 anos? E esse câncer ficou muito retratado na mídia, são umas manchas no corpo, umas manchas meio vermelhas, e desapareceu há muitos anos atrás isso. E você está me dizendo que está retomando. Retomando, no final do outro governo, a gente já se deparava com jovens nessa situação, né? Eles diziam assim:
que é que eu faço? Você tem que conversar, você tem que ter um ambiente onde dialogar, porque isso para eles era muito recorrente. Escolas públicas não falava com o pai sobre a questão da vivência da sexualidade, né? Mas, Vladimir, eu queria retomar um ponto que é um dos pontos de interesse desse podcast, que é a questão do envelhecimento saudável, de uma qualidade de vida no envelhecimento, com relação ao envelhecimento das pessoas com HIV. Né? Que bom que as pessoas estão tendo essa primeira geração Sim, de pessoas sim. que chegaram 20, 30 anos de epidemia, que estão aí de resultados reagentes, mas tem algumas questões. Por exemplo, algumas que eu conheço, comenta-se que não estava preparada para viver tanto. Você acha que isso é um fato? As pessoas que estão chegando nessa fase do envelhecimento têm esse questionamento? Eu acho que tem, assim, olha, eu mesmo tive que fazê-lo a partir da ausência do meu companheiro, agora há pouco, né, 2 anos que eu perdi, dentro da perspectiva justamente de readequar a minha vida a esse momento que eu vivo, né? Ou seja, eu estou fazendo ginástica, assim, exercícios físicos 2 vezes por semana. Eu também faço caminhada 3 vezes ou 2 vezes por semana também, para manter a qualidade da minha expectativa de vida, né? Eu acho que isso é muito importante, porque quando você se dedica efetivamente só ao trabalho, né, o corpo vai envelhecendo, E você então tá me dizendo aqui, está dizendo para todos nós que esse envelhecimento ele pode ser um envelhecimento saudável de uma Sim, pessoa claro. que é soropositiva há tanto tempo, mas que para isso precisa tomar cuidados, como Sim. qualquer outra pessoa, inclusive. Sim, claro, né? E de claro. ficar mais cuidado com a saúde, com a caminhada, a saúde mental é importante. Sim. E é por esse motivo que você está diminuindo um pouco a sua carga de trabalho no GTP. Sim, eu sou fundador, são 23 anos de trabalho, né? E dentro dessa perspectiva, nos últimos 6 meses, a gente vem trabalhando para outra pessoa levar a instituição, dar continuidade à nossa história, né? Do grupo inicial, uma certa oportunidade, você me disse que, ao que parece, só você continua por aqui ou não? Dos fundadores, só eu e o Ismael. Você conheceu Sim, o Ismael? eu encontrei Ismael um dia, fiquei muito contente de encontrá-lo. Ismael teve uma doença oportunista e não está mais ativo dentro desse lugar. Mas ele também é um dos fundadores. Mas era um grupo grande, né? Entre homens e mulheres, inclusive, que foi lentamente sucumbindo, infelizmente, à doença. Né? A doença, porque algumas intercorrências talvez da AIDS, do HIV, não sei efetivamente, mas ou talvez da idade também, né? A gente perdeu algumas mulheres, perdeu alguns homens nesse caminho todo. Você acha que o tempo, a batalha cansa? Hoje, assim, também por outro lado, eu sei que tem pessoas que tomam 2 comprimidos, um de manhã e outro à noite. Né? Um tratamento já está se pensando até em uma injeção, uma medicação injetável que seja a cada 6 meses. Quer dizer, existe um controle cada vez maior da epidemia e da doença. A gente quer também que tragam essas medicações. O que é que você acha, o que é que você diria ou solicitaria que ainda está precisando, além da cura, claro, né? Mas ainda num cenário que não haja, o que mais é necessário? Olha, dentro do perfil da epidemia hoje, a pauperização, né? As mulheres negras, elas estão muito incidentes dentro da perspectiva do HIV, né? A gente tem percebido muitas pessoas desprovidas de muitas situações, as questões de vulnerabilidade a drogas também, tem trazido uma demanda grande de pessoas em situação já de AIDS, né? Bom, na capital eu diria que as pessoas têm um maior cuidado, mas quando a gente vai vivenciando o interior, a gente vê os desafios ainda da gestão da prefeitura, do aconselhamento que ainda não é adequado. É interessante observar o que você está dizendo, porque eu tenho visto isso num trabalho que eu tenho feito no Instituto Boa Vista,
com testagem, e a gente tem identificado muita gente que vem do interior. Sim. A gente tem tido mais resultados reagentes de pessoas ou do interior ou da região metropolitana. Sim. E eu acho que no interior do estado, cidades, não precisa muito interior, assim, tipo Limoeiro, Vitória de Santo Antão, sabe? Aí vai Santa Cruz do Capibaribe. As pessoas não falam mais sobre HIV/AIDS. Sim. E com isso não fala junto de camisinha. Não é para estar falando, não necessariamente estar falando tempo de HIV/AIDS, mas não dá para relaxar em relação à camisinha, não, gente. Exato. E a PrEP não é o suficiente, e a PrEP não chega a todo mundo. Né? Então, assim, eu tenho identificado pessoas com HIV que são dessas cidades. E nessas cidades, se você for, ninguém fala de HIV, quiçá tem uma camisinha. E antes de concluir, que a gente, infelizmente, já está terminando o nosso tempo, outra coisa que você traz, que é muito séria, é que hoje é a pauperização, ou seja, é uma epidemia que atinge, mais uma vez, pessoas pobres. Quem está pegando HIV com frequência, eu tenho informações e dados sobre isso na nossa cidade e no país, inclusive no mundo, não é nem só. São pessoas pobres, vai virar uma doença de pobre. Exatamente. Infelizmente é porque o acesso fica extremamente complicado para essas populações, né? Profissionais do sexo. A gente vê, quando você fala da PrEP, a gente vê a dificuldade que eles e elas têm de chegar ao serviço para pegar a medicação. Uhum. Bem, gente, infelizmente, né, o papo aqui é um assunto muito sério, a gente tem que falar sério também, né? O PodSex 50+ é um local de entretenimento, de cultura, de saúde e de muito assunto sério. A gente não pode fugir disso, não pode dar uma de canguru, enfiar a cabeça no buraco e esquecer que o mundo está aí fora e que tem essas questões. Que sexo é muito bom, gente, e aí a gente precisa fazer sexo de uma forma a se prevenir e evitar. E que pessoas com HIV hoje, que bom também, possam estar bem, sim, claro, com saúde e contando a história depois de tanto tempo, assim como você, viu? Então eu gostaria de agradecer, Vladimir, pela sua participação, certo? Acho que foi muito enriquecedor e a gente prestou um serviço de utilidade pública, principalmente você. E assim, e para mim também, Acioli, de ter participado desse programa através de você, para também a gente poder recordar tempos e memórias também de muita luta, né? Isso. E continuar lutando pela essa vida, pelo direito à vida. É muito importante. Ok, gente. Muito obrigado mais uma vez. Olhe, temos sempre um programa novo a cada segunda-feira, tá? Pela TV 7 Brasil e em breve também em outros canais, mas o primeiro é na TV 7. Tá? E a gente vai estar também através de ser um pod de vídeo, de rádio, de vídeo já né? E quer sua participação sempre. Então, esse programa é feito para você. Espero que vocês tenham gostado e até mais.